O blog Literatura no Detalhe, que está aí bombando na internet, graças aos escritores, graças ao Facebook, graças a uma série de divulgações que a gente vem fazendo no Maxpress, no Comunique-se, no Overmundo. Obrigado a todos os editores, né, desses sites. Vai entrevistar agora uma pessoa que tem um nome artístico diferente do seu nome. Mas isso é muito legal, né? Porque tem muita gente que usa seu pseudônimo, seu nome artístico, para divulgar. A nossa gravação é feita com uma câmera Sony, tá? Eu vou informar para a escritora quando nós estivermos aí com 18 minutos, 20 minutos, né? A entrevista vai fluir de uma forma, ela é que vai decidir, né, como vai fluir a entrevista. E ela é uma escritora mais conhecida por escrever livros infantis, né? Esse aqui é o último trabalho, Jardim de Poesia, que ela vai falar sobre o trabalho desse ano, né? Então ela vai falar sobre a vida dela. Espero que vocês se deliciem e se vocês são pais, né, ou tios ou avós que adquiram o livro dela, que vai aparecer aí na tela, né, o site dela, o e-mail, tudo eu vou colocar aí para vocês, tá bom? Então, Gassi Simas, primeiro é um prazer, né, do Literatura no Detalhe, de te entrevistar. Gassi, esse é um gravador para captar a sua voz melhor, tá? E fala um pouco sobre a Gassi Simas, para que o público possa perceber como é que a Gassi vê a Gassi. Tá. O que acontece? Eu fui professora a vida inteira, tá? Me formei no normal e lecionava para criança, já dei aula para criança, para jovem e para adulto. Quando, num determinado momento da minha vida, eu já escrevi algumas coisas desde criança, na verdade. Eu comecei a escrever sem saber que eram contos. A professora um dia me perguntou, eu estava com 13 anos, me perguntou assim, vamos fazer uma redação e tal? Perguntou para todo mundo fez a redação. Gassi, lê. Eu comecei a ler a minha redação. Todo mundo ficou quieto. Quando eu acabei de ler a redação, ela me perguntou assim, mas isso não é uma redação? Eu, me lasquei, né? Aí eu falei, mas você conseguiu prender a atenção da turma. Então, você escreveu, não foi uma redação, você fez um conto. E as crianças, os seus colegas, continuaram com vontade de saber o restante desse conto. Você tinha 13 anos. 13 anos. Eu não tinha a menor ideia do que era escrever, do que era publicar, nada disso. Muito pelo contrário, só fui saber em adulta, depois de ser mãe, inclusive. E ali eu comecei a escrever mais para os colegas, tanto no primeiro grau como no segundo, porque eu escrevia e todo mundo gostava das redações, dos contos, dos trabalhos. E eu adorava escrever. Beleza. O tempo passou. E um dia eu falei assim, poxa, tem tanta coisa escrita, tanto material escrito, e eu ficava guardando, meio que guardando assim algumas coisas. Eu conheci um amigo que falou assim, Gassi, por que você não publica? Eu falei, não, essa história de publicar é meio complicado, não é pra mim. Mas sempre na área do conto. Sempre na área do conto. Gassi, você podia publicar isso aí. Eu falei, olha, eu não sei nem pra onde que atiro, como é que eu faço isso? Ele falou assim, não, eu vou te auxiliar, mas você tem que perder esse seu egoísmo de guardar suas coisas. Eu falei, eu não sou egoísta. Ele, tudo que você escreve, tem pessoas que gostariam de saber, gostariam de ler, se identificam com seus trabalhos de adulto, de adolescente. Na época eu já escrevia para adulto, né? E escrevia também para adolescente, porque eu já dava aula para criança, para adolescente. E eu falei, não, tudo bem, vamos selecionar alguma coisa aqui, você me auxilia pra gente ver. Pegando esse gancho, só te lembrar uma coisa, o Jô Soares, né, o Climério Ferreira, ele colocou uma vez o seguinte, quando o poema é publicado, ele não é mais meu. Exatamente. Uhum. E eu acho que esse é um grande, cortando também o que eu estava falando, esse é um grande desafio para quem diz assim, não, eu quero ser escritor, eu sou escritor. Então, o que acontece? Quando eu encontro uma pessoa que fala isso, eu falei assim, bom, você já publicou, já deixou seu poema, seu texto ir para o mundo? Porque a gente só se considera mesmo escritor depois que você abre mão daquilo que está guardado e publica, e ele está no mundo, está andando, mercê a críticas, né? A mercê de críticas, de elogios, do que for, está no mundo.
Então aí a gente se considera realmente escritor. Sim, mas aí você estava com tudo guardado, esse Tudo seu guardado. amigo resolveu falar, Isso. se prostitua, né? Ou seja, porque você estava virgem, pro mundo. aí vá se prostituir. Tá mundo. certo? Vá pro mundo, porque aí você vai se vender. Quando no momento que você publica, você vai vender seu trabalho. Exatamente. Quando é que você começa isso? 25 anos, eu já tinha 2 filhos e aí eu comecei a publicar. Você era casada à época? Na época era. Não, Porque- na época eu estava recém-separada. Tem muita gente no Brasil que quando está casado ou na ativa profissionalmente, não publica seus trabalhos. Quando vai para aposentadoria ou que se separa, publica seus trabalhos. O que é essa dicotomia, hein? Tá, no meu caso, eu estava recém-separada e aí eu consegui publicar os meus livros. Eu não conseguia fazer isso na época, no meu primeiro casamento. Mas será que você não estava livre? Ou seja, você agora mandava no seu nariz, sem ninguém participar mais da sua vida, aí você tem contos, poesias, se liberta, vai falar versos pelo mundo, vai declamar seus textos, vai Tem muito ler. disso, tem muito disso. Os meus filhos sempre participaram disso comigo. Tá? Eles nunca me disseram assim, mãe, não vai escrever, mãe, você vai à noite sair e nós vamos ficar. Eles nunca falaram isso. Ou eles iam comigo, eles ficavam porque sabiam que a mamãe tinha que ir, né, apresentar a poesia, falar o conto, participar desses encontros de escritores. Não tinha o menor problema. Só que como eu estava casada na época com uma pessoa que não era da área ou que não compreendia isso, ficava difícil. Mas eu aí você tem publicar. 25 anos. Na época eu tinha 25 Dois anos. filhos. Eu publiquei. Exatamente. Tá. Aí você começa a publicar e publica primeiro o quê? Um livro solo? Eu publiquei um livro solo, De... meu primeiro de poesia e contos. Mas peraí, você vem escrevendo contos. Contos e escrevi pouco de poesia, mas escrevi mais contos na época. E não eram infantis. Tinha um infantil e os outros eram mais para adolescente e adulto, como eu falei. Os contos e as poesias eram poucas. Tanto é que o Sonho Vivo foi meu primeiro livro, tá? Eu publiquei, tinha um pouco de poesia, um pouco de tudo que eu já tinha feito. Era um sonho que estava se tornando realidade. E já eram contos e textos poéticos para criança? Não. O meu Quando de é que criança surge? ainda não tinha aparecido, ele estava guardado. Tá, quando é que surge isso? Em 95. Então, fazendo uma cronologia, você começa a escrever para adulto, Para adulto primeiro. tá? Aos 25 anos. Isso. E isso é em que período, em que ano, mais ou menos? 85. Tá, 10 anos depois. Depois eu publico você o primeiro. chega Eu e publico. descobre que... Não, é porque é o seguinte, eu sempre fui professora de criança e adolescente. E depois eu publiquei, e depois eu dei aula para adulto. Perfeito. Mas aí o que acontecia? Os meus textos infantis, eu não os considerava publicáveis. Por quê? Eu contava, inventava história para as minhas crianças, para os meus alunos, para os meus filhos, sobrinhos, alunos, só que ainda não tinha a pessoa que ia ilustrar, ele ainda não estava pronto. Mas agora eu me confundi, mas você não escrevia textos primeiro para adolescentes e adultos e não dava aula para adolescentes e adultos? Sim, para criança e adolescente, Criança e adolescente, perdão, eu que errei. tá? E aí o que aconteceu? Só que aí eu publiquei, digamos assim, na época eu dava aula para adolescente, publicava para adolescente, dava aula para criança, mas não publicava para criança ainda. E depois eu já publicava para adulto, porque de adolescente para adulto é quase nada, mas não dava ainda aula para adulto, com 25 anos. Era esse o quadro. Tá, você começa então em 1995. 85. 85. É o primeiro livro. Não, e 95 criança. criança. Vamos entrar no mundo infantil, porque eu ainda tenho que te perguntar sobre a tua Sem atividade dúvida. na área de sindicato, a tua atividade como editora dos teus próprios livros, como divulgadora. Eu acho que o nosso público, ele merece saber, né, que você é absolutamente independente nas suas ações. Então, nós temos uma chance única, pessoal, de ter aqui uma pessoa que agita, não é? Então, eu queria, terminando a parte cronológica, você começa com criança e só publica para criança a partir de 95? Não. Mas você participou de antologias também. As antologias eu nem conto, eu Nem participo conta. sempre porque é o seguinte, não é que eu não considere as antologias, mas como eu não me considero uma poetisa, uma poeta, tá? Eu escrevo poesia, sim, tenho várias, mas eu publico as minhas poesias em antologia. Certo.
No primeiro eu publiquei junto porque era um trabalho coletivo, era o meu primeiro trabalho, eu queria mostrar um pouquinho de tudo. E depois eu só publico hoje em dia meus livros poemas. solos. Não, meus poemas só publico em antologia. Tá, e os livros solos são infantis? São infantis. Que começou em 95. Começou em 95. E quando é que você começa a militar? Eu me lembro, parece que você faz contação de histórias em escolas. Quando é que começa a sua atividade de viver de literatura? De literatura. Em 2004. Tá, você pega um filão que muitos escritores consideram o seguinte: quem escreve para criança realmente é lido, realmente é ouvido, realmente vende. Quem escreve para adulto, poetas que escrevem... Outro dia eu fiz uma pergunta há pouco, numa entrevista para um cara que fez um livro chamado Bar do Escritor. Falei assim: alguém lê, rapaz? Alguém lê poesia nesse país mesmo? Você está entendendo? Eu não vou te perguntar isso porque eu sei que ele lê. Mas aí você começa a escrever para criança, que também é rentável economicamente, porque poesia não rende. Romance, por exemplo, tem muitos hoje, mas vende mais do que poesia. Então eu queria saber de você o seguinte: quais são as formas de divulgação do seu trabalho infantil? Como eu fui professora a vida inteira, tá? Eu não saí da escola, eu deixei de dar aula, eu deixei de lecionar para uma, para duas, para 10 turmas, para trabalhar com várias escolas. Mas você então se no aposenta Brasil e como fora professora? Daqui. Não me aposentei como professora. Tá? Aí você... E aí o que acontece? Eu volto para a escola para trabalhar e para oferecer, oportunizar tudo que eu, como professora, sentia necessidade nas minhas aulas. Basicamente, por exemplo, tudo bem, eu estou mesclando. Falamos da distribuição uma parte, vamos voltar. Mas basicamente os seus livros infantis estimulam na criança o quê? Liberdade de criação, tá? Porque enquanto eu estou trabalhando com ela o livro, eu também estou brincando com ela. Tem a parte lúdica junto. Tem a parte da contação de história. Tem a parte da recontação que com criança pequena eu chamo para o palco, ou para o tablado, ou para frente da sala de aula, para eles recontarem a história. E aí vale não só ele ter o que ele ouviu, mas o que ele sentiu e absorveu da história. Então tem a parte criativa deles. Eu faço carta. A gente escreve muita carta. As crianças escrevem para mim e eu respondo todas. Bacana. Todas. Todas elas têm meu endereço, têm meu e-mail. Nunca pensou em publicar essas cartas das crianças e as respostas? Desde que os pais autorizaram, porque deve ser cada coisa bonita. Aí é que tá, eu perdi assim, eu não acho que seria justo eu mostrar as cartas só de hoje em dia. Eu tenho cartas de crianças de 2000. Então assim, mas eu não tenho mais contato, elas nem são mais tão crianças assim. Perfeito. Tá? E você talvez mostrasse nesse livro como é que pensava uma criança em 2000, 2001, 2002, exatamente. 2003, 2004, 2005. Depois quais veio o tablet, as curiosidades? depois não sei o quê. Quais eram as curiosidades pegando delas? um gancho, por exemplo, nós estamos falando das crianças, mas eu pego um gancho que é uma outra forma de distribuição e divulgação atual, do mundo atual, que é o livro para tablets. O livro que é chamado livro... Como é? Esqueci o nome. Eu ainda não utilizo isso. Eu ainda não... Você não acha que você está fora do universo atual se você não utiliza isso? Você, por exemplo... Atualmente não, porque talvez a gente esteja vivendo justamente uma transição. Aí você vai utilizar na hora certa. Talvez. Que é o famoso e-book. Eu não quero, exatamente, eu não quero ainda dizer assim, Gás, o que você vai fazer o ano que vem? Vou te dar um toque, por exemplo, se você digitalizar em PDF o seu livro, você pode até vender, tem certos sites americanos, certos sites em português, que vendem o download. Você entende? Por preços menores, obviamente, porque você digitalizou em PDF. Sim. E a digitalização em PDF hoje é feita em qualquer máquina dessas impressoras, que são 3 em 1, qualquer coisa assim, entendeu? Esse é um toque. Né? Que aí você já transforma seu livro em digital e muito mais crianças podem vir a ler. Joaquim Monks, do Rio Grande do Sul, ele disse: meus livros publicados são 11 mil, você multiplica cada livro por 3 leitores, dá 33 mil. Já na internet, os meus textos tem 150 mil pessoas que leram. Então, esse blog, por exemplo, está bombando de acesso. Então, eu queria te perguntar uma outra coisa. Voltando para a distribuição, você está dentro da sala de aula, você começa a apresentar, fazer contação de história, e ali você vende o seu trabalho para a criança ou você vende para a escola? Como é que é isso? Tá, são as duas formas. Perfeito. Tá?
Primeiro, que eu vou visitar a escola e eu não trabalho sozinha. Eu não chego para a escola e ofereço um projeto pronto. Eu tenho um projeto a oferecer e tenho uma construção com a professora de sala de aula, com a coordenação. Então, a gente às vezes vende antecipadamente e às vezes eu vendo no dia, dependendo se for uma feira. Faço isso não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil. Maravilha. Tá? Maravilha. Porque quando a gente visita o Uruguai, visita a Argentina, nós vamos levando o português para fora do país. Mas sempre no Mercosul. Sempre no Mercosul, porque minha filha hoje mora nos Estados Unidos, na Carolina do Sul, e a necessidade e valorização do português lá é muito grande. Ela está abrindo talvez um curso de português. É um caminho, olha. Você sabe por quê? Porque o Brasil ele está muito bem visto mundialmente, sem economicamente. Dúvida. Então, você vê que a Europa está com complicações econômicas. Então, é muito importante você também ocupar talvez o espaço nos Estados Unidos que está necessitando do português. Você entende? Esse é um outro toque. Vamos falar um pouco do Jardim de Poesia, teu livro atual, tá? E depois da atuação. Espero que vocês me lembrem, com a energia de vocês, e que você me lembre que eu quero falar da atuação no sindicato, da atuação na internet, na alvorada de livros, tá? Da tua atuação em outros movimentos. Eu sei que você fez parte durante um período da Academia Taguatinguense de Letras. Exatamente. Né? Que ainda sou acadêmica de lá e não saí. Então. Não perdi o contato com o atual presidente, que é o Gustavo Dourado. Então, perfeito. Então, eu queria que você falasse um pouco do seu livro, depois da sua atuação em 3 locais: Sindicato, Academia Taguatinguense de Letras, Alvorada de Livros e, se você fizer parte de outra academia também, que a cite. Tá. O Jardim de Poesia são poesias para criança fazendo rima. Então, dizem assim, criança, adolescente, o brasileiro em geral não compra e não gosta muito de poesia. Peraí, a gente está levando poesia para as crianças? Então vamos lá. Existem alguns livros de poesia no mercado, sim. E eu estou levando mais um, digamos assim, só que eu, a escritora, levo o meu livro para a sala de aula e trabalho com eles rima. A gente constrói poesia na hora com as crianças, porque vai da rima, da palavra. E então isso vai provocando, vai estimulando eles a fazerem uma associação mental e criarem na hora seus trechinhos, seus poemas inteiros, sozinho ou em conjunto com a sala de aula, ou em grupo ali. Belíssimo, porque é a criatividade em si que a gente está valorizando. A recepção da direção das escolas com relação a isso é boa? É sempre muito boa. Bom, eu não posso deixar de falar que aqui no Distrito Federal existe um programa da Secretaria de Estado de Cultura do DF, se chama FAC. FAC. Tá? E eu estou vendo que o seu livro, né, saiu publicado com o apoio do FAC. Pelo FAC. Né? Para sair com esse apoio, você teve que participar de um processo de avaliação, não é? Existe um processo, na verdade é um processo bem longo ultimamente, tem várias exigências, tanto é que esse ano eu não tive nem tempo de participar, né, porque são várias exigências, mas qualquer pessoa, independente, empresas podem participar, e não tem só projeto para livro, tem projeto para música, para dança, para teatro, para uma série de coisas. Eu tenho que confessar para vocês que eu sou um pilantra, porque eu nunca participei, talvez pela própria falta de tempo, assessoria de imprensa, música, todas as várias coisas outras atividades. Mas eu não participei esse ano, 2011, exatamente tá? por conta de diversas outras atividades. Agora eu estava no Uruguai até pouco tempo, então maravilha. Nem dava. Agora vamos para Gassi, na Alvorada de Livros. Que Alvorada é isso? de Livros é uma livraria virtual onde encontram não só os meus livros, mas livros de várias pessoas, não só independentes, mas nós abrimos essa livraria para o escritor independente, com o objetivo de auxiliar o escritor independente a publicar e divulgar seu livro. Maravilha. Tá? Quantos escritores você tem hoje que fazem parte desse site? Desse site tem 150 escritores. Parabéns. Cada um com mais de uma obra. Que o site fica do livro vendido do escritor, existe algum? Existe algum percentual, 40% fica para o site, quando ele é vendido. Então, por exemplo, se passar 3 meses e não for vendido, não tem uma mensalidade, não tem uma anuidade, não tem nada disso. Tá, e por exemplo, a vendagem acontece mesmo? Se vende livro pela internet? Acontece. É tá? raro? Não, acontece o seguinte, eu estou sendo verdadeira. Não, por exemplo, quem não divulga seu próprio livro,
Quem não diz, você pode encontrar na livraria tal e na internet. Esse não vai ser vendido. Quem trabalha o seu livro dizendo, porque muita gente chega para você e diz, onde eu encontro o livro, Anand? Você vai dizer, na livraria X e na internet, nos sites tal e na alvorada de livros. Ele vai procurar ou a livraria física ou a livraria na internet. Gente, esse eu não posso, vende. Não posso deixar de citar a verve dela, né? Quando eu falei, vende livro na internet, ela foi, vende que não sei o que. Vende. Então, daqui a pouco a gente volta no segundo bloco, porque agora está com 20 minutos e 27 segundos e aqui a captação sonora é feita pela Edirol, que é um gravador da Roland, muito bom gravador, vocês vão ver que vai ter uma boa captação, e uma máquina digital apenas. E a máquina desliga com 30 minutos. E como já tem 20 minutos e 41 segundos, tá, de gravação, eu vou dar uma parada, a gente volta no segundo bloco com a H.C. Simas falando da sua atuação no Sindicato de Escritores, na academias, e vamos ver mais o que vai rolar, porque na verdade o entrevistado é que determina o pique da entrevista. E eu conheço há muito tempo a H.C. Simas, ela tinha um pique, ela no início tinha um pique de timidez, depois foi se libertando, hoje se deixar, ela vai ter 10 blocos de programa sobre literatura. Graças a Deus que a gente está entrevistando uma pessoa que tem muito para dizer, para ensinar para você. E agora eu vou até pedir, no próximo bloco também, que ela ensine para você como é que você, independente, que está em casa sem poder divulgar seu livro, aqui ó, alvoradadelivros.com.br. Vai estar aí na sua tela para você poder... vai agitar, meu amigo. Hoje o mundo é outro. O mundo é de quem está atento, tá? Daqui a pouco a gente volta.